Olá pessoal, eu sou o professor José Maurício trazendo para vocês mais uma aula do nosso módulo de Legislação Informática. Essa é a nossa aula da semana 6, onde nós vamos falar um pouco sobre o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é um ponto, um delimitador de águas, quanto à utilização do próprio recurso que é a internet, quanto às redes que formam a internet. Eu acredito que vai ser um assunto bastante interessante e muito proveitoso para vocês. Sempre gosto de aproveitar a oportunidade para ressaltar a necessidade de verificarem todo o material que nós temos em nossa sala de aula virtual, que complementa o que é apresentado aqui no vídeo. Então vamos lá, vamos à nossa aula da semana 6. Trajetória do Marco Civil da Internet. O Marco Civil ele foi desenvolvido no Brasil. Também houveram outros desenvolvimentos de outras ações visando controlar o uso da internet em outros países. Aqui no Brasil, o Marco Civil vem da Lei nº 12.965 de 2014 e a participação da comunidade civil foi uma grande contribuição para esse projeto como um todo. No Brasil, todo projeto de lei passa por vários trâmites até ser aprovado. Normalmente esses trâmites demoram muito tempo, demoram anos, muitas votações e ajustes ocorrem nesse tempo. Além disso, podem haver vetos, podem haver algumas mudanças dentro do projeto original, até se levar à aprovação do projeto final. E o Marco Civil da Internet passou por todas essas fases. Como podem ver nesse quadro, a partir de 2011, quando foi introduzido o texto original, ele sofreu várias alterações até que em 2014 a proposta foi aprovada. Vimos aí que ao longo desse tempo alguns itens foram alterados, outros suprimidos e outros acrescentados. Desde 2011 temas como privacidade, a questão do uso de dados pessoais, liberdade de expressão e conteúdo, tudo isso foi negociado, tudo isso foi discutido e se encontra no Marco Civil da Internet, que também ajuda a complementar outras leis que são importantes hoje para a utilização dos recursos digitais. Por exemplo, a LGPD. O projeto Marco Civil da Internet, na verdade, ele teve início em 2009. Ele entrou para votação na Câmara dos Deputados em outubro de 2013. E atualmente ele é um dos balizadores para que a lei se aplique na utilização de recursos de internet, para evitar fake news, para evitar outros tipos de usos indevidos da internet no Brasil e no mundo. Um dos pontos principais discutidos e que são abordados pelo Marco Civil da Internet está na neutralidade, privacidade e registro de acesso na rede. A neutralidade da rede está prevista no artigo 9º dessa lei, que é o Marco Civil 12.965. Ela representa, na verdade, o acesso igualitário à internet para todos. Ou seja, o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento, logicamente de internet, tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção de conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Então, a lei Marco Civil, ela busca proibir que provedores de conexão restringam o acesso das pessoas que navegam na internet, os internautas, a determinadas aplicações. E definiu várias imposições legais. Por exemplo, os provedores e operadoras não podem estabelecer pacotes de preços diferenciados para acesso exclusivo a determinados sites, por exemplo. Esse é o caso de planos que só acessam redes sociais. Ou então os usuários, ao contratarem um plano de internet, devem pagar apenas pela velocidade contratada, não havendo limitação de acesso a determinados sites ou mesmo a determinados tipos de serviços. Outra questão que também está prevista no Marco Civil da Internet se refere à proibição dos provedores utilizarem comercialmente dados pessoais de seus usuários sem consentimento prévio. Essa questão da privacidade e uso de dados vem sido reforçada também na LGPD. Então, o Marco Civil da Internet, para que os provedores possam realmente trabalhar de uma forma igualitária, de uma forma isonômica,
eles não podem utilizar dados pessoais dos seus clientes, dos internautas, sem a devida permissão, sem o devido consentimento, que deve ser livre, expresso e informado. Por outro lado, o Marco Civil ele possibilita que as autoridades requisitem dados cadastrais, informem qualificação pessoal, filiação, endereço, etc., de determinado usuário, para fins legais, né? Para utilização legal, por exemplo, para processos judiciais, para processos criminais. Outro ponto importante tratado no Marco Civil da Internet é a liberdade de expressão dos usuários e a responsabilidade dos provedores. Liberdade de expressão também é um ponto muito importante, que é contemplado pelo Marco Civil da Internet. A internet ela permite diversos tipos de manifestação, mas há limites, né? O direito dos usuários se expressarem, né, continua garantido, mas, assim como acontece no mundo físico, todos são responsabilizados por ações praticadas na internet. O Marco Civil ele considera a responsabilidade civil dos provedores também. Até mesmo para assegurar essa liberdade de expressão, o Marco Civil estabelece no artigo 19 que os provedores de aplicações de internet só poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros na hipótese de que, mesmo após determinação judicial, não tomem as medidas pertinentes. Ou seja, o provedor só é obrigado a retirar determinado conteúdo publicado na rede mediante ordem judicial. Entretanto, se não o fizer, eles poderão ser responsabilizados. E nós vemos aí diversos casos acontecendo ultimamente aí no Brasil e no mundo em relação a isso. Então, como a gente pode perceber, foram feitos vários esforços para que o Marco Civil da Internet pudesse garantir a liberdade de expressão dos usuários, a responsabilidade dos provedores de serviço web, também trouxe uma série de direitos e deveres para que todos os envolvidos possam utilizar devidamente a internet. E assim, é fundamental que o profissional de TI ele conheça os pontos previstos na lei, a fim de garantir que as empresas adotem mecanismos, regras e técnicas para cumpri-los. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Espero vê-los aí em nossas próximas videoaulas. Um abraço para todos. Até lá!